Em 2006, James, juntamente com sua esposa Vanessa Farias, começaram a atuar com missões na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Casados há 22 anos, vivem com seus filhos Matheus Farias, de 19 anos, e Michael Farias, de 13 anos. James é formado em teologia e seu trabalho com missões tem transformado vidas para Jesus. Com vocês, em nossa conferência missionária, James Farias. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção é poder nessa manhã estar com você, participando da Conferência Missionária 2020 da Primeira Igreja Batista. Que bênção, que alegria é poder estar aqui com você, buscando a Deus, ouvindo a vontade de Deus, aprendendo mais da palavra de Deus. É um privilégio para mim fazer parte da equipe de missionários da Primeira Igreja Batista. Meu nome é James Farias, eu sou casado com Vanessa Farias, temos 2 filhos, Matheus Farias, 19 anos, e Michael Farias, de 13 anos. Eu e Vanessa somos casados há mais de 22 anos, onde juntos temos trabalhado no campo internacional, já atuamos na Europa e nesse momento estamos aqui nos Estados Unidos trabalhando no norte de Atlanta. Nosso ministério, nossa missão, missionários aqui, é despertamento espiritual. Temos trabalhado com plantação de igrejas, temos trabalhado com treinamento de líderes, temos trabalhado com passar a visão para igrejas americanas, as igrejas hispanas, de pequenos grupos multiplicadores, porque acreditamos, irmãos, que essa é uma ferramenta, é uma estratégia assim, muito eficiente para ganhar vidas. Mais do que nunca, o primeiro mundo precisa de um reavivamento, de um despertamento espiritual. Países da Europa, países da América do Norte, os países denominados desenvolvidos, eles passam por um declínio espiritual muito grande. Mais do que nunca, precisamos da intervenção de Deus, de um milagre de Deus. Então, eu conto muito com sua oração, que esteja orando por nossas vidas, por nossa família, para que Deus nos fortaleça, que Deus nos avive também, irmãos, porque a atmosfera desses países tão forte, tão forte, que muitas vezes nós somos, de alguma forma, contaminados, essa palavra, contaminados, e sentimos falta desse calor, desse fervor espiritual que, quando eu vou no Brasil, a gente sente dos irmãos, esse desejo de ganhar vidas, de falar de Jesus, de compartilhar a palavra de Deus, de usar e abrir a sua casa para que outras pessoas possam escutar. Aqui é uma grande dificuldade, um dos grandes desafios tem sido essa visão de que cada membro possa abrir a sua casa e usá-la para ser um lugar de ensino da palavra, de proclamação da palavra e principalmente de salvação. Glória a Deus por sua vida, por sua casa e por sua participação aí em pequenos grupos multiplicadores. Amém? Então, nessa manhã eu gostaria de estar meditando com você no Salmo 141, versículos 1 e 2. Salmo 141, versículo 1 e 2. Vou então estar lendo na nova versão internacional, e você possa me acompanhar aí na sua casa. Salmo 141, versículo 1 e 2 diz assim: Clamo a ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele fale conosco nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, escutando a Tua voz, meditando na Tua palavra. Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para Te escutar, Pai. Que essa palavra venha
falar profundamente ao nosso coração. Venha nos fazer mais e mais íntimos de Ti, Pai. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento, como um canal, mas que Teu Espírito Santo possa ser verdadeiramente aquele que vai falar através da minha vida. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Então, esse é o Salmo 141. É um salmo que faz parte de um grupo de salmos de oração de Davi. Davi aqui, você pode perceber a partir do capítulo 140 ao 143, ele faz uma série de salmos de oração. E nessa manhã nós vamos estar falando sobre o Salmo 141 e sobre esse tema, o clamor do mundo, né? O clamor das nações. Mais do que nunca, nós temos visto aí o mundo clamando por um milagre, por uma intervenção, principalmente nesses dias de pandemia, em que esse vírus tem trazido tanta morte no mundo, irmãos. Aqui nos Estados Unidos, já estamos com acima de 185 mil mortos e milhões de pessoas, né, que foram contaminadas e infectadas por esse vírus na nossa nação, na nação dos Estados Unidos. E quantas pessoas perderam seus queridos ou amigos, perderam filhos, pais. Quantas pessoas aqui já perderam também, por causa dessa pandemia, empregos, empresas. Então, um período em que o mundo tem clamado por um milagre. A bênção, irmãos, é que nós sabemos a quem clamar. E nessa manhã eu quero falar sobre isso. Uma oração de socorro. Não adianta apenas clamar, é importante saber para quem clamar. Não adianta apenas a gente gritar. Não adianta eu gritar se eu não saber quem eu vou chamar. Não adianta eu querer clamar para que tenha um socorro se eu não sei, né, a quem chamar. Eu lembro lá na Inglaterra, quando uma vez estávamos morando num prédio e pegou fogo no apartamento do lado, e assim que nós vimos a fumaça, a primeira coisa que nós fizemos foi ligar para o bombeiro. Nós sabíamos o número, chamamos, e assim o bombeiro veio. Mas uma coisa que eu também fiz, porque o tempo era importante, eu acabei entrando pela janela daquele apartamento e percebendo que ainda o fogo estava no início, a fumaça ainda não era tão grande, eu entrei pela janela e vi que o proprietário estava dormindo, imediatamente acordei e tirei o proprietário da casa. Em seguida, os bombeiros chegaram. Então você pode perceber que eu sabia não apenas do número, mas sabia também sobre a necessidade do tempo, como era importante o socorro ser imediato. Então, essa é a situação aqui de Davi. Ele pede para que Deus venha depressa. É uma oração de urgência, uma oração imediata, de uma intervenção imediata. Deus sabe, meus irmãos, quando nós precisamos de uma intervenção rápida, de uma resposta imediata. Então, nessa manhã, eu queria que você aprendesse, juntamente comigo, possamos ouvir como fazer uma oração de socorro, como orar a Deus, suplicar a Deus por uma intervenção imediata. Primeira coisa que nós temos a aprender é
primeiro passo é o clamar. Precisamos entender que numa oração de emergência, uma oração imediata, para que tenhamos uma resposta rápida, a gente não pode deixar de clamar. Temos que clamar rápido. Temos que clamar imediatamente. Temos que buscar a Deus sem nenhuma interrupção. Tem que ser, se a sua necessidade, se o seu pedido precisa de uma resposta imediata, você então precisa entender que você precisa clamar, clamar, clamar. Eu não sei o tempo que você vai precisar clamar, eu não sei quantas horas, quantos dias, mas se você necessita de uma resposta de Deus imediata, você precisa clamar, clamar e clamar, até que Deus escute o seu clamor. Foi assim que aconteceu aquele exemplo lá do cego de Jericó em Marcos capítulo 10. A Bíblia diz que quando o cego ouviu que Jesus estava passando, ele começa a clamar e ele não para de clamar até Jesus escutar a sua voz. Da mesma maneira foi com Daniel. Daniel, capítulo 10, ele começa a clamar para que Deus escute a sua oração e traga uma resposta. Foram 21 dias quando ele recebeu a resposta. Então, clamar, a primeira coisa que nós temos que fazer é clamar. Clamar, não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de trazer à presença de Deus a sua necessidade. Ele vai responder. Aqui no texto diz, versículo, clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Irmãos, é muito importante que a gente peça outros para clamarem, outros para pedirem, né? É importante termos muitos intercessores, muitas pessoas orando, mas é importante que Deus escute a sua voz, escute o seu tom, o seu respirar. Deus quer escutar as suas palavras. Deus quer ouvir a sua voz. Por isso que Davi diz, escuta a minha voz quando clamo a ti. Se é algo que você precisa, se é algo importante para você, se é uma necessidade vital, algo que você realmente precisa da intervenção de Deus, você tem que clamar. É sua responsabilidade. É o seu clamor. Seja ela qual for a necessidade, seja de um trabalho, seja de uma enfermidade, seja de uma necessidade da sua família, seja um projeto que você tem que fazer, é você que precisa clamar, é algo pessoal. Escuta a minha voz. Ele não falou aqui, escuta a minha oração, ele falou, escuta a minha voz, o meu clamor. Escuta o meu interior, escuta as minhas emoções. Deus quer ouvir você. Então, clamor. Primeiro passo, clame. Clame. Eu lembro que, irmãos, a gente é humano e às vezes a gente toma decisões que a gente não tem certeza, não tem convicção. E eu lembro quando estava na Inglaterra, em um momento de dificuldade, momento de batalha, momento que era, irmãos, difícil ganhar uma pessoa para Jesus, falar de Jesus, tanta oposição, tanta incredulidade, tanta frieza, tanta atmosfera pesada, anos ali não conseguindo falar e ganhar pessoas para Jesus. Eu cheguei um dia, fui a um parque, estava ali buscando a Deus e estava muito abatido, desanimado, e eu orando a Deus, estava, Deus, eu não tenho mais certeza se estou no lugar certo, eu não tenho certeza
estou fazendo a coisa certa. Eu estava como que perdido, sem convicção. E naquele mesmo instante, era um clamor assim de socorro, falando, Deus, responde. O Espírito Santo trouxe a palavra de Deus ao meu coração, em Provérbios 19:2. O Espírito Santo traz ali uma palavra, uma resposta, e diz assim: não é bom ter zelo com conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Outra versão diz: não é bom apressar os pés, porque você pode errar o caminho. Então, naquele momento, o Espírito Santo estava dizendo: fique quieto, espere, que Deus vai confirmar os teus passos. Então nós temos que aprender a clamar. A primeira coisa é clamar, e clamar com a minha voz. Eu preciso buscar. O segundo passo, irmãos, é confessar. Confessar. Nesse mesmo versículo, quando Davi está dizendo, escuta a minha voz quando clamo a ti. Ele está também dizendo, Deus, ouve as minhas palavras, ouve aquilo que eu estou falando, Pai. Tu conheces o meu interior, tu conheces as minhas necessidades, tu conheces o meu ser. E ele diz para Deus, ele confessa para Deus a sua necessidade. Na verdade, Davi está fazendo uma confissão. Ele está dizendo, Deus, eu preciso da tua intervenção para não pecar. Ele estava orando para não pecar, ele estava orando para pedindo a Deus para livrar a vida dele, os pés deles, as mãos dele do pecado. Ele estava pedindo para Deus ajudá-lo a se afastar do caminho errado. Ele estava pedindo para Deus, Deus, me ajuda, Pai, porque de alguma maneira estranha eu estou escutando vozes que não agradam ao Senhor. Eu estou, de alguma maneira, pensando em coisas que não agradam ao Senhor. Ele estava numa batalha espiritual, numa guerra interior tão forte que ele pede para Deus. Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda a não falhar contra ti. É isso que ele disse. Olha ali o versículo 3 e versículo 4. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios, e não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Então, ele estava pedindo, Pai, ajuda-me a não pecar. Ele estava clamando a Deus para livrá-lo do pecado. Confissão. Segundo passo, confessar. Irmãos, a oração é um momento tão íntimo que a gente pode abrir o nosso coração para Deus. A gente pode falar de uma maneira tão livre para Deus. Falar, Pai, eu tenho esse pensamento, eu tenho esses desejos, Deus, eu tenho visto isso, olhado aquilo. Deus, livra-me dessas tentações. Oh, Pai, ajuda-me a buscar mais a Ti. Uma oração de socorro. Não simplesmente por coisas materiais, ou coisas, por nossos desejos, de ter isso, comprar aquilo, mas também orar pela sua vida espiritual, por sua vida com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos fracos porque a gente não ora, não clamamos, não confessamos diante de Deus as nossas fraquezas. O próprio apóstolo Paulo, você deve conhecer o texto, ele fala a Deus, Pai,
Quando eu estou fraco é o que eu me sinto forte. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmãos, nós precisamos aprender a sermos humildes e falar para Deus das nossas limitações, das nossas fraquezas. Precisamos pedir a Deus que nos ajude, nos fortaleça nos momentos em que estamos desanimados, nos momentos que nós estamos sem vontade. Às vezes você não tem vontade de orar, de ler, nem de ir à igreja. Esses ataques do diabo, essas seduções do mundo, são quantas vezes passamos por tentações ou pelos dardos que atingem a nossa mente. Então, irmãos, nós precisamos aprender a confessar. Uma oração de urgência, de socorro. Primeiro passo, clama. Segundo passo, confessa. Temos que aprender a confessar. Nós somos humanos. Nós somos falhos. A palavra de Deus diz lá em 1 João que nós devemos aprender a confessar. Porque se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. É isso que diz o texto, não está assim lá? Abra lá em 1 João, no capítulo 1 de 1 João, lá no final do Novo Testamento. E o texto de 1 João é claro, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10 diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, temos que aprender a confessar. Confesse, fale para Deus das suas fraquezas, fale para Deus das suas necessidades, coloque diante de Deus as suas, assim como Davi, os seus pensamentos, coloque diante de Deus para pedir para guardar a sua boca, né? Como diz o versículo 4, não permita que o meu coração se volte para o mal. Fale para Deus, o meu coração é enganoso, me ajuda a desviar-se do pecado. Então, aprenda a confessar. Em nome de Jesus. E o terceiro passo, irmãos, é confiar. Né? Claim. Em inglês, essa palavra significaria também reivindicar ou confiar que Deus vai escutar a sua oração. Então aí você vê que são os 3 Cs de uma oração de socorro. Clamar, confessar e confiar. Confiar. Foi isso que Davi fez. Olha o que ele diz ali no versículo 6. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos, versículo 8, mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio e não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que preparam contra mim, das ciladas do que praticam mal. Cai os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Então ele está dizendo, Deus, eu confio em ti. Eu sei que o Senhor vai me dar a saída, o socorro, o livramento. Eu sei que o Senhor tem a resposta para mim. Eu confio em ti. Eu sei que tu és soberano. Eu sei que meus olhos estão fixos em ti. Eu não vou desviar. Eu posso não entender, mas eu
sei que o Senhor vai me socorrer. Irmãos, precisamos aprender a clamar. Mais do que nunca precisamos aprender a clamar a Deus por uma intervenção nas nossas vidas. Esse é um salmo muito pessoal. E você pode perceber que Davi, ele usa o termo minha voz, minha oração e o levantar das minhas mãos. Ele está dizendo a Deus, Deus, eu preciso de Ti em minha vida, eu quero ser próximo de Ti. Irmãos, clamor é isso. Se nós queremos verdadeiramente ver Deus interferindo e Deus operando em nossas vidas, nós temos que aprender mais do que nunca a clamar, a confessar, a confiar em Deus. Não adianta nada falarmos que amamos a Deus, que dependemos de Deus, que somos de Deus, mas não temos um tempo de clamor, de oração na presença de Deus. Então, nesses dias que estamos escutando sobre o clamor do mundo, que o mundo possa saber que você é um crente que clama, que você é um crente, um cristão que confia em Deus, que você é um Deus, que você confia em Deus e que você sabe que Deus pode responder o seu clamor. Precisamos aprender a confiar em Deus, a confessar para Deus e a clamar diante de Deus. Então, que você possa estar, assim como Davi, pronto para buscar a Deus e confiar nele e clamá-lo de todo o coração. Que Deus te abençoe, que você que está ouvindo essa palavra, não sei como você está, em que situação você está nesse momento em que o mundo está tão em desespero. Talvez seja a hora que Deus está falando para você buscá-lo mais do que nunca, aprender a depender dele, assim como Davi. E como ele diz no final, né, do capítulo, caem os ímpios em sua própria rede enquanto eu escapo ileso. Muitas vezes a gente busca caminhos que são do pecado, e isso é o que Davi está falando. Eu não vou tomar o caminho dos malfeitores, eu não vou buscar o caminho do ímpio. Eu vou confiar na tua palavra, eu vou confiar no teu caminho. E a consequência de Davi é que ele declara: eu sei que eu vou escapar ileso. Nesses dias, meu irmão, Deus está dizendo para você, se você confiar em mim, não importa o que você estiver passando, você vai escapar ileso. Eu vou te sustentar. Eu vou te proteger. Eu vou te fortalecer. Eu vou te dar o livramento. Assim como foi na história do povo de Deus. Poderíamos citar vários exemplos de homens e mulheres que confiaram em Deus e viram o milagre de Deus e viram a intervenção de Deus, porque eles confiaram em Deus. Deus está dizendo para você agora, confia, seja o que for que você está passando, qual a sua necessidade. Irmãos, nós missionários, mais do que nunca temos experimentado dias de desespero, temos sido afetados, porque como missionários nós vivemos pela fé, estamos servindo em lugares distantes do nosso país, da nossa família, e muitas vezes aquilo que interfere, aquilo que afeta, aquilo que acontece na igreja local aí no Brasil nos afeta aqui, em termos pessoais, em termos financeiros, em termos emocionais. Estamos distantes de pessoas queridas, de quem amamos, mas nesses dias mais do que nunca nós temos aprendido
a confiar em Deus, porque Ele é fiel. Então que você aí, em Campo Grande ou em qualquer outra parte que esteja escutando essa palavra, confie em Deus. Dependa de Deus e Ele vai fazer um milagre. Faça como Davi. Clame a Deus. Faça como Davi, confesse a Deus. Faça como Davi, confie em Deus. E eu tenho certeza que Deus vai visitar, Deus vai responder, Deus vai fazer como fez para Davi. Ele vai operar o livramento sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.